É uma alegria grande estar com vocês aqui, compartilhando aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, né? Faz mais ou menos 10 anos que fomos de Porto Alegre lá para Viamão. E nesses 10 anos o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas. Perdi até uns quilinhos a mais, né? Uns 7, 8 quilos por aí. Mas também trago abraços, lembranças da Marlene para todos, né? E ela está praticamente o tempo todo envolvida com a tia, né? Nós cuidávamos dos tios, que era o irmão dessa tia, né? Os dois são solteiros, não casaram. Então o Senhor nos direcionou para cuidar deles depois que nossos filhos casaram, né? E o tio morreu, faleceu há 2 anos atrás. Mas ele ouviu a palavra, né? Bastante tempo, a tempo e fora de tempo, né? E eu creio que no último momento ele teve a oportunidade, pela situação que aconteceu, de decidir para o Senhor, né? Mesma coisa, estamos orando para a tia, para que ela também, ela conhece, antes de nós casarmos, já acompanhava a Marlene no trabalho, essa missão da PE, que trabalha com crianças, né? Ela acompanhava a Marlene, eram muitas companheiras junto, né? Então ela tem ouvido a palavra há mais tempo. Mas é o Senhor que faz a obra, né? Deus é maravilhoso. Eu queria compartilhar com vocês, antes dessa palavra que o Senhor me deu, eu estava lá atrás, estava ouvindo o cântico que foi ministrado aqui, que o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. E o Vitor leu a palavra também de Mateus 6, né, 25 a 33, e vou relatar em algumas palavras o que o Senhor fez na minha vida. Só um momentinho que eu vou ligar o cronômetro aqui para não me esquecer do horário, para não passar de 2 horas. E antes de ir para Porto Alegre, né, de Porto Alegre para Viamão, eu sempre trabalhei na área de minha profissão de tecnologia da informática, né, e eu trabalhava na Procergues. E chegou um tempo, a gente era contratado, né, era funcionário concursado. Trabalhei quase uns 10 anos lá, mas o nosso trabalho era feito por contrato anualmente. Pelo projeto PNUD, que vinha lá de Brasília, eles liberavam. Então, no final do ano, quando acabava o projeto, tinha que ficar em casa esperando. Tu não sabia quanto tempo iam chamar, se demorar 1 mês, 2 meses. Tu não podia pegar o serviço, né, porque senão tu perdia aquele serviço. E aconteceu que um dia eu estava dormindo em casa, né, dormi um pouco mais, lá pelas 8 horas, né, eu sou de acordar sempre mais tarde. A Marlene que é madrugadora, né, eu sou do dia, eu sou da noite e ela é do dia, né, ela deita cedo, acorda cedo. E aí acordei lá para 7h30, 8 horas, né, não tinha acordado ainda, né, ela me acordou, porque tocou o telefone, já fazia mais de mês, 2 meses, que eu estava esperando que me chamasse, né? Tocou o telefone, era, no caso aqui de Porto Alegre, da Receita, dizendo que tinham liberado o projeto do PNUD. Em outras palavras, estavam me chamando para trabalhar. Então eu dei glória a Deus e vi, né? Não, eu não estava dormindo, né? Porque não tinha nada para fazer. Não, eu estava dormindo de noite, né? Dormi um pouquinho mais, acordei lá pelas 8, porque me chamaram. E quando acordei, a notícia de que o Senhor tinha abrido mais uma vez a porta. Amém? Enquanto estava dormindo, o Senhor abençoou. Mas não quer dizer que eu tenho que ficar dormindo o dia inteiro, né, para ser abençoado, né? Salomão já diz, né, vai ter com a formiga, preguiçoso. Mas era um momento de descanso, né, e eu estava ali esperando mês a mês, já era para o 2º mês e pouco, já ia. E aí o Senhor deu essa oportunidade, abençoou. Enquanto eu estava dormindo, o Senhor estava trabalhando lá em Brasília, né, mexendo aqui, ali, né, e tocando nos corações lá, vamos dar uma ajeitada aí, tem meu filho lá que está esperando, né. E aí, quando eu acordei, já estava empregado de novo. Então foram 10 anos assim, né, sempre confiando que iam chamar, né, e o Senhor abençoou nesse período todo. Depois eu saí dali e peguei em outras empresas, e o Senhor foi abençoando, né. Mas é importante ele saber que muita gente fica preocupado, né, e com a situação toda, e hoje a gente está num momento bem difícil, né? Os preços subindo lá em cima, né? Andando de
escada bem alto, né? E muitas vezes ficava preocupado, né? Eu tinha um irmão que era meu sócio quando eu trabalhava bem nisso, na informática. Ele era solteiro e ele pensava, ficava preocupado, né? O dia que eu casar, será que eu vou conseguir manter meu salário até o final do mês para minha família? Ele pensava dessa forma, né? Mas o Senhor é que dá, o Senhor é que sustenta. Nós temos que confiar no Senhor, né? Eu sempre falo, quando eu estou evangelizando, lá em Salmos 37:5, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O Senhor é um Deus que nos sustenta, nos guia, nos protege. E isso é suma importância, né? Sabendo que não estamos sozinhos. Nós fazendo parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, e Ele olha para cada um de nós. Em outras palavras, nós somos a noiva de Cristo. Então Ele cuida da noiva do seu filho, né? Isso que é importante. Amém? Outro cântico que cantamos aqui dizia bem no início, né, que o Senhor, obrigado, que o Senhor reina, o Senhor fala e o Senhor vence. E hoje aprove o Senhor a falar através de mim, né? E eu perguntei para o Senhor essa semana, quando o João Nelson entrou em contato comigo, né? Senhor, o que tu queres que eu fale para a tua igreja lá em Porto Alegre? Aqui em Viamão deve ter uma necessidade, lá deve ter outra. Então o Senhor conhece a igreja dele e Ele sabe o que cada um de nós precisa. Amém? E nós vamos focar a nossa palavra principalmente no texto de Hebreus 13. Eu já avisei para os irmãos ali que a versão que nós vamos usar aqui, que eu estou usando, é a versão ACF, Almeida, Corrigida e Fiel. Ela é uma versão mais literal, né, ao texto original, e é uma versão um pouco mais clássica, né, que a tradução é mais ou menos palavra por palavra, não tem muita alteração. Mas é perfeitamente atualizado ao nosso português, né? Então, no livro de Hebreus, capítulo 3. O livro de Hebreus, não sabemos quem escreveu, e não faz diferença saber quem escreveu também, o Senhor prove que não colocasse, mas o irmão que escreveu, ele tinha muito conhecimento dos rituais judaicos, né? E foi uma época que tinha muitos judeus que foram convertidos, querendo voltar para o judaísmo. Estavam sendo pressionados pelos judeus, né? E queriam voltar. Então esse irmão, com muita sabedoria, né? Com muito entendimento do Senhor, ele escreveu e focando no ministério, na obra de Jesus, que ele é o sumo sacerdote, que ele é, não desfazendo Moisés, que ele é maior que Moisés, ele é o sumo sacerdote, aquele que nos representa, né, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que intercede por nós. Em outra passagem também o Senhor fala, né, que nós podemos ir na presença do Senhor, Ele abriu um novo e vivo caminho. Ele abriu o caminho para o acesso ao Pai. Então, através do sangue de Jesus derramado na cruz, do seu sacrifício e pela sua ressurreição, Ele abriu um caminho direto ao Pai através do seu Filho. Então, isso não era possível antigamente, né? E as pessoas iam até Moisés, e Moisés intercedia pelas pessoas, não tinham acesso, tinham até medo de chegar na presença de Deus. Não, Moisés, vai tu lá no monte e fala com Deus, nós não queremos falar. E Moisés representava eles. E hoje nós temos acesso direto ao Pai através do sacrifício de Jesus. Então é um livro muito interessante, né? Creio que todos já devem ter lido, né? Mas sempre é bom revisar a leitura. Mas é um livro também que ele tem muitas advertências, e advertências muito pesadas, né? E isso que eu vou falar hoje, que está no capítulo 13 de Hebreus, a partir do verso 12 até o 19, é uma advertência bem real que o Senhor nos fala através da sua palavra. Amém? Então, Hebreus capítulo 3, verso 12. Conforme o que está ali no telão. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje,
para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos que saíram do Egito, por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. E lá em Números 14, 24, diz assim, aqui só fala em Caleb, né, mas Josué também era companheiro. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Então Josué e Caleb, quando foram espiar a terra, né, eles ficaram lá 40 dias espiando a terra, e realmente a terra lá em Canaã tinha, as cidades eram fortemente protegidas por muros altos, né, talvez de 15, 20 metros, né, e Jerusalém era uma bastante protegida, e além disso tinha os parentes dos Anaquim, dos gigantes, né, e eles viram que era uma terra muito fértil, né, tanto que 2 homens tinham que carregar um cacho de uva, né, imagina que cacho esse, né. E imagina quando era os produtos, as tâmaras daquela época, tudo que tinha lá em fartura. Eles ficaram maravilhados com isso, mas ao mesmo tempo eles olharam para os gigantes, para os exércitos, para a estrutura daquela terra. E aí quando chegaram, depois de 40 dias, né, para dar o relatório para Moisés, eles ficaram muito desanimados. Realmente a terra é muito fértil, tem muita coisa boa lá. Mas tem um pequeno problema, nós não vamos conseguir entrar lá. Porque tem gigantes, ela é muito protegida, é um exército maravilhoso, e nós nem exército temos aqui. E aí, naquele momento, e o povo começou também a ficar indignado, né? Moisés nos trouxe aqui para morrer no meio desse deserto, para esse povo nos matar. E acontece que levantaram Caleb e Josué com o Espírito do Senhor e disseram, eia, vamos, avante, nós vamos vencer. Eles sabiam qual era a situação daquele lugar, mas a fé deles estava no Senhor. Então a palavra diz, tudo é possível àquele que crê. Então o Espírito Santo tocou no coração deles e os levantou para que eles pudessem, né, dar uma palavra de vitória. Nesse momento, o Senhor provavelmente se indignou com eles, Moisés também, né? E aí o que o Senhor falou para eles? O Senhor disse que esses que foram incrédulos, que não confiaram no Senhor, temeram os homens, não temeram a Deus, eles iam ficar exatamente os dias, não os dias, mas o período de 40 anos, de 40 dias que eles foram lá, eles iam ficar 40 anos no deserto. De 20 anos para cima, eles iam ficar girando no deserto, que a distância lá, quando eles passaram o Mar Vermelho, até a Terra Prometida, não era tão distante assim, né? Eles demoraram mais por causa da rebeldia, ficaram em círculo. Então, quantas vezes nós também ficamos em círculos, né? Porque não obedecemos ao Senhor. E eles ficaram até morrer toda aquela geração. E só os mais novos, de 20 anos para baixo, é que entraram. Todos os rebeldes, os incrédulos, morreram no deserto. Mas interessante que mesmo assim, lá no deserto, o Senhor abençoou esses rebeldes também, né? O Senhor deu pão, deu comida, deu água para todos, mesmo eles reclamando, né? Sempre Moisés nos trouxe nesse deserto para morrer. O que vai ser de nós agora? Não temos água, não temos comida.
Aí o Senhor mandou pão, mandou o maná que vinha do céu, já prefigurando que Jesus é o verdadeiro alimento, o pão que vem de Deus. Aí eles comeram aquele pão, comeram, 2, 3, 4, 5 dias, um mês, não sei quanto, e aí enjoaram. Eles diziam, mas esse povo não era fácil. Nós também somos assim. Imagina tu comendo pão com mortadela todos os dias, né? Vai chegar um dia que tu vai cansar, né? De comer pão com mortadela. Aí tu vai querer um presuntinho, né? E o povo cansou, mas esse maná viu todos os dias a mesma coisa, né? E eles ganhavam de graça, não tinha que trabalhar, o Senhor dava para eles, descia como flocos, eles faziam pão, tinha sabor de mel, né? O Senhor sustentava eles. Aí o Senhor disse assim, eu vou mandar carne para vocês. Aí Deus usou o senso, né, com eles de, como é que eu vou dizer, né, de, como estivesse criticando eles, né, mas Deus também tem o senso de humor. Eu vou mandar carne para vocês, que vocês vão comer todo mês, vão comer tanto que vai sair pelas narinas de vocês. E mandou codornas, todos os dias vinha codorninha, né? E o Senhor foi sustentando, né, os que não eram rebeldes e os rebeldes durante todo esse tempo. Mas eles morreram na sua rebeldia, né? Perderam de entrar no repouso do Senhor. E no início desse texto ele diz, né, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Esse verbo aqui que fala apartar, na língua original que foi escrito no Novo Testamento, né, ele tem a mesma significado, né, de apostasia, apartar. Lembro que quando Jesus falou lá nos versos chaves que fala da vinda de Jesus, o sermão profético de Mateus 24, ele falou que viriam os últimos tempos falsos mestres, né, e outras coisas mais. E lá não lembro, 1º ou 2º Tessalonicenses, quando os irmãos estavam preocupados que Jesus não estava voltando, né? E aí Paulo escreveu para eles, né? Vocês não se preocupem, né? Que não se demovam do coração de vocês, não ficam ansiosos, perturbados, porque o Senhor Jesus não voltou. Jesus falou antes, lá em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Ele falou como que antecederia, o que aconteceria antes da vinda dele. Ele disse, olha os sinais. Vocês sabem ver quando é que vai chover, quando é que vai fazer calor, frio. A mesma coisa, olha os sinais. Você não saber quando eu vou voltar. E aí, 2 coisas foram ditas. Paulo falou para a igreja, Jesus não vai voltar antes que aconteça a primeira coisa, a apostasia. Então, a apostasia é se apartar, se divorciar, se separar do Senhor, da igreja. Então, nos últimos tempos, ele falou que haveria muita apostasia. E já havia antes, né? Os últimos tempos começou quando Jesus foi levado aos céus, né? Começou naquela época. Nós sentimos que agora, depois de quase 2000 anos, estamos mais perto, né, da vinda de Jesus. Pelos acontecimentos, pelos sinais que estão acontecendo. Pode ser que sim, pode ser que não, mas o Senhor sabe o momento certo. A gente vê que tudo está se preparando, né? É como se vai uma pessoa se hospedar na tua casa, a gente prepara tudo, deixa a cama prontinha, lá, o quarto prontinho, né? Tudo, os lençóis, né? A toalha de banho, tudo, né? De rosto, tudo prontinho para o hóspede chegar. Quando ele chegar lá, está tudo prontinho. E a mesma coisa eu vejo assim comparando, né? Que a cama está sendo montada, mas esse não é para um bom hóspede, né? Está sendo montado, né, para que se levante o homem da iniquidade. Então, a primeira coisa é a apostasia. O segundo sinal é a manifestação do homem da iniquidade, antes de Jesus voltar, né? Então, a gente vê, ele fala justamente isso, né? Que nunca haja em vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Aqueles israelitas, hebreus que vinham com Moisés, eles se deixaram levar pela incredulidade, pela apostasia, se apartaram do Deus vivo. Por quê? Porque eles foram incrédulos, não creram que o Senhor podia fazer a obra, que o Senhor podia dar a vitória para ele. E a palavra diz, né? Para Deus não há nada impossível. Ele é o Deus dos impossíveis.
Então, ele está falando aqui justamente isso, né? Que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Versículo 13. Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, não é só um momento. Né? Aí entra também, eu vou falar mais adiante, das mutualidades. Né? Exortai-vos, consolai-vos. Né? E isso a gente pode fazer vivendo junto como a igreja. E nessa congregação nós temos vivido como igreja. Não aqui nos setores, os que estão em cobertura com a gente, aqui, com o pessoal aqui em Porto Alegre, né? E temos aprendido a viver com a igreja na casa, em discipulados, que não dependemos desse culto só. Esse culto sempre é uma bênção. Mas o Jonel sempre falava, né, que Deus está interessado não apenas no que acontece no culto, mas o que acontece de um culto ao outro, de um domingo até outro domingo. Isso que é importante, que eu aprendo aqui, eu tenho que praticar durante a semana, eu tenho que viver durante a semana. E como é que eu vou viver? Andando em comunhão. Foi falado aqui, né, Salmo 133, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. E isso faz parte, nós somos igreja, nós somos família. Pode ser que chegue o dia que a gente não consiga mais reunir assim como estamos reunindo. Nesse caso, como nós já estamos nos preparando, nós não vamos ter tanto problema. Nós temos a igreja na casa, vamos nos reunir em casa, né? Não só na casa, mas no meio do mato, numa praça, seja onde for. Né? Tem lugares lá no Oriente que a igreja se reúne em cavernas, né? Subterrâneo, tudo que é lugar. O importante é estar junto, porque nós somos igreja. Isso aqui é apenas um local muito abençoado que o Senhor nos deu, mas nós somos a igreja. Quando saímos daqui, a igreja não está mais aqui, a igreja se vai. Cada um caminhando para o seu oikos, para o seu grupo, para a sua comunidade. E na nossa família, continuamos sendo igreja. Quando andamos no meio da sociedade, continuamos sendo igreja, sendo sal e sendo luz. Amém? Antes exortai-vos aos outros durante o tempo que se chama hoje. Né? Não amanhã, hoje, aproveitando o dia. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Voltando um pouco, capítulo atrás, lá em Hebreus 2, diz assim, ó, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Então, vamos nos atentar com mais diligência às coisas que já temos ouvido, que já temos aprendido sobre a vida, a obra de Jesus, sobre os fundamentos que temos aprendido, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, ao qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Então, o autor aqui, pela direção do Espírito Santo, está nos levando também a nos atentar com mais diligência. Outras versões falam nos apegar com mais firmeza às coisas que já temos ouvido, para que nenhum tempo algum nos desviemos dela. Versículo 14. Porque nós tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Somos participantes de Cristo, nascemos de novo, fomos batizados, confessamos nossos pecados, confessamos com a nossa boca Jesus como Senhor e Salvador, cremos no nosso coração que Ele nos ressuscitou dentre os mortos. Lá em Romanos 10 fala isso. Se, aqui tem a conjunção, né? Se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Se retivermos o princípio da nossa confiança até o fim. Algumas coisas eu vou falar mais adiante, mas hoje nós vemos no mundo de muitas mudanças, alterações, né? Hoje tudo
Tudo é relativo, né? Nada é absoluto. E uma coisa que se prega muito aí é a hipergraça, né? O foco, não que nós não precisamos da graça, precisamos da graça, mas é uma graça que te leva a ser salvo e ficar salvo para sempre. Não te preocupa, até o fim tu está salvo. Aí o que acontece, né? Não preciso, né, me preocupar, não preciso andar guardando a palavra, porque eu estou salvo, uma vez salvo, sempre salvo. O que nos leva a viver, né? Uma vida não compromissada, uma vida mais descompromissada, né? Mas aí acontece que isso não fala na palavra, né? Diz assim: se nos tornamos, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa fé, até quando? Até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação. Quando é que foi a provocação? Foi lá em Êxodo, né, como eles estavam, os espias foram entrar em Canaã, ver como é que era, foram olhar a terra, né, e eles voltaram tementes, endureceram o coração, e Deus os rejeitou. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram. Aqueles que não creram, né? Se o Senhor mandou eles lá, eles era só para olhar, para ver como é que era a situação. A vitória era o Senhor que ia dar, né? Mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés. 17, mas com o que se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Aqueles que foram rebeldes, né, que o Senhor disse que iam ficar 40 anos girando lá no deserto, até que todos, a geração incrédula, morresse, com exceção de Josué e Caleb. E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes? Isso é uma pergunta, né? Apenas os que foram desobedientes. Vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então, precisamos confiar, precisamos descansar no Senhor. Nesse mesmo livro, Hebreus 11:1, não precisam abrir, fala justamente isso, né? Que a fé é a certeza das coisas que se espera, é a convicção daquilo que não se vê. Então, a fé, ela não é palpável, né? Mas a fé é uma questão de descansar no Senhor. Descansa no Senhor e espera nele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Os irmãos estão entendendo até aqui? Agora, eu não falei no início, né, mas eu vou falar sobre especificamente o tema dessa ministração, mas eu queria fazer alguma definição antes. Aqui nessa versão que nós estamos lendo, né, ela fala, alguns lugares, em vez de falar em perseverança, fala em paciência. Mas em português, não sei a morfologia da palavra, mas no grego é a mesma origem, paciência e perseverança. Também fala lá em Gálatas, né, que a paciência também é fruto do Espírito. Mas aqui nessa versão eles resolveram colocar paciência, tradução literal, como estava no original grego. Então, o que significa paciência ou perseverança? Vamos usar mais perseverança, né? Significa ter força e paciência, né? Para não desistir. Significa perseverar. Né? A paciência se mantém firme, né? Ela não desiste, e a perseverança tem a força para ir em frente. A pessoa que persevera enfrenta dificuldades, desafios e tempos de espera, sem desanimar para alcançar o seu objetivo. A perseverança é uma parte muito importante da vida cristã, porque nos ajuda a manter os olhos no alvo, fixo em Jesus. Os nossos olhos têm que estar em Jesus, não na situação, no problema, na dificuldade, na provação, mas sempre quando colocarmos nossos olhos em Jesus, confiarmos nele, nós vamos sair vencedores. Amém?
Diante da dificuldade, podemos fazer duas coisas: desistir ou continuar a perseguir o nosso objetivo. Ficar parado, né, triste, abatido, se achando uma vítima da situação toda, né? E nós é que decidimos desistir ou continuar a perseguir o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso alvo? Lá em Filipenses, Paulo diz, né, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então nós temos um alvo. Também Mateus 28 diz que nós temos, o Senhor nos deu uma missão, o Senhor nos deu a visão e o Senhor nos dá um propósito. Então todos nós como igreja temos uma missão de buscar e salvar os perdidos, assim como Jesus tinha. Então esse é o nosso objetivo maior. Então a nossa vida tem que estar moldada nisso. As outras coisas são coisas laterais, são consequência, coisa que nós precisamos, mas não é o principal. Então a pessoa que persevera mantém firme no seu propósito. Tem paciência para esperar o tempo que for preciso para alcançar o objetivo. E tem esperança que vai chegar lá, mesmo diante dos obstáculos. Então nós temos a certeza, a confiança que nós vamos chegar na presença do Senhor. Agora, como vai chegar, não sabemos. Pode ser que chegamos meio quebrado, né? meio, como é que eu vou dizer, em situação adversa, não conseguindo se mexer muito, né? E isso Jesus falou, né? Que aquele que quer seguir a Jesus, Timóteo fala sobre isso, né? Vai ser perseguido. Então nenhum de nós está livre de perseguição. Não é só a igreja lá no Oriente Médio, né, que é perseguida. Quer dizer, tem orado pela igreja, creio que os irmãos estão orando, perseguida, né? E aqui também nas Américas já temos em Cuba, já temos Colômbia, temos México e temos Nicarágua. Inclusive Cuba é a 26ª, se não me engano, em perseguição. Então, tenho orado para que o Senhor dê perseverança aos irmãos, que não desanime, mesmo em face da morte, né? Porque a palavra também diz que nós, em Mateus, que não devemos temer aqueles que matam apenas o corpo, mas aquele que pode levar para o inferno tanto o corpo como a alma. Temos que temer a Deus. Agora, há poucos tempos, lá na África, no Congo, mataram, decapitaram 70 pessoas. Depois colocaram os corpos lá dentro da congregação. E os irmãos foram lá, tiraram para conseguir enterrar. Isso, essa semana passada, a outra, né? Mas diariamente acontece casos da igreja perseguida, os irmãos estão sendo mortos, né? Estão sendo expulsos. Há poucos tempo também expulsaram, quebraram as congregações, derrubaram tudo, as casas deles, né? Eles têm que fugir para outro lugar também. Então, por que as pessoas perseguem a igreja? Nós temos o caso lá em Atos 9, né, que Paulo tinha cartas para perseguir a igreja, que nem esses que perseguem hoje, né? E ele ia para Damasco assim, firme, com objetivo, ele era fiel às coisas que ele fazia. E o Senhor apareceu para ele e disse, naquele tempo era Saulo, 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 por que me persegues? E, mas ele não estava perseguindo a igreja, mas Jesus, a igreja é o corpo de Cristo, ele é o cabeça. Quem persegue a noiva dele, persegue a ele. Ele disse, quem és tu, Senhor? E aí o Senhor se revelou para ele, e a partir dali o Senhor usou ele para ser um instrumento nas mãos dele e entre os gentios. E mais adiante o Senhor disse também, ele relatando, né, que o Senhor ia mostrar para ele quanto importa sofrer pelo nome dele. Ele realmente passou por isso. Então, a gente sabe, né, que a vida, hoje nós temos uma vida teoricamente tranquila, a perseguição não é como acontece lá no Oriente, mas ela está vindo. Por quê? As pessoas odeiam Jesus, odeiam a verdade. E nós somos a contracultura, estamos aqui no mundo para pregar o que as pessoas precisam, não o que elas querem ouvir. Nós temos que pregar a verdade a tempo e fora de tempo, como Paulo falou para Timóteo, prega o evangelho, quer ser oportuno, quer não, a qualquer momento, prega o evangelho, porque uma vida salva é importante para Deus, e uma vida que se perde
também dói no coração de Deus. Então, o nosso objetivo é viver e pregar a verdade. Aí, quando tu começa a pregar a verdade, tu começa a ser visto, porque tu está indo contra o fluxo do mundo. O mundo caminha passos largos, né, em direção à destruição. E nós caminhamos contrário, contramão. Então, o mundo vai notar que tu é diferente, a não ser que tu seja um cristão secreto, né, que não queira se mostrar. Mas não existe, né? Todo discípulo é difícil esconder a luz. Nós somos sal, nós somos luz do mundo. E nós temos que viver como luz e como sal. Nós temos que incomodar as pessoas, para que elas vejam que a nossa vida é diferente da delas. E que nós temos que perseverar no propósito de Deus para as nossas vidas. Então, a pessoa que persevera se mantém firme no seu propósito. Tem paciência para esperar o tempo que for preciso, para alcançar o objetivo e tem esperança que vai chegar lá, mesmo diante dos obstáculos. Por quê? Nós temos a palavra do Senhor, que é a nossa segurança. Ele disse em João 16:33, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Assim como ele venceu o mundo, ele foi obediente, ele sofreu até a morte de cruz, nós podemos vencer nele. Claro, quando a nossa fé estiver nele, não em nós. Sabemos que há dificuldade e certamente vamos passar por mais dificuldades, né? Então, isso é o aviso que o Senhor quer nos falar. Então, a fé e a esperança andam de mãos dadas. Umas 2, 3 ministrações aqui, o Eduardo, o Japa, né, falou sobre fé. Então, a fé é importante. A palavra diz, Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé e a perseverança andam de mão dadas, nos dão uma caminhada segura na presença do Senhor. A fé verdadeira, que salva, que nos dá perseverança para continuar a crer em Jesus sem desistir, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Amém? A vida cristã tem dificuldades. Muitos têm passado, né? Já passamos por várias dificuldades. Agora, nesse ano, eu estou completando, desde o meu batismo, né? Que o Senhor falou comigo uns 2 anos antes, me levou ao arrependimento, eu morava no interior. E eu fui batizado aqui, Porto Alegre, cheguei em 75 aqui, fui batizado em 76. Então faz mais ou menos 49 anos de vida com o Senhor. Tenho passado por lutas, provações, quase desistindo lá, mas um irmãozinho ia lá. Eu estava em discipulado com o Telmo, né? O Telmo ia lá na nossa casa, almoçava com a gente, dava uma palavra de conforto, né? Então eu estava ali e o Senhor me guardando através do Telmo, outros irmãos. E nesse tempo todo, dificuldade já tive, né? Dificuldade de não perseverar mais, de não permanecer mais, mas o Senhor sempre foi fiel. A igreja tem me sustentado, não é porque eu sou melhor que alguém, mas a igreja, os irmãos nos sustentam, nos carregam junto, né? Então a vida cristã tem dificuldades e nossa fé nossa fé é desafiada. Por isso somos chamados à perseverança. Esse é o título da ministração. Somos chamados à perseverança. Eu ministrei algumas vezes lá em Viamão, alguma coisa parecida, né? Somos chamados à comunhão e somos chamados à santidade. Agora o Senhor me deu essa palavra. Somos chamados à perseverança. Somos chamados a enfrentar todas as dificuldades, todas as provas, como diz Tiago, né? Passar com alegria pela provação. Que depois de passarmos, nós vamos ver o resultado. Nós passamos por várias provações, que parece que não ia dar para continuar, para caminhar. E geralmente a gente põe a culpa dos irmãos, aquele irmão nem dá bola para mim, nem ora por mim, né? Mas eu tenho que buscar o Senhor, né? O Senhor que vai mover os corações, né? Eu tenho que olhar para o Senhor. Os irmãos são fracos que nem eu, que nem nós. Nós somos fracos, né? Nós não temos muitas vezes uma visão de tudo, mas nós confiamos naquele que vê todas as coisas. A palavra diz que os olhos do Senhor, lá do céu, eles vê todos os homens, os fiéis ou infiéis, vê o coração dos homens, o que eles estão maquinando. Mas também outra palavra diz, né,
que os olhos do Senhor passam por toda a terra, para ser bom com aqueles cujo coração é totalmente deles. Isso que o Senhor quer de nós, um coração totalmente voltado para Ele. Que nada tome o lugar do Senhor nas nossas vidas. Amém? Que Ele seja o único lugar nas nossas vidas. Que o nosso coração esteja totalmente voltado para Ele. Por quê? Nós somos chamados a andar como igreja, como irmãos em comunhão, e somos chamados como igreja a perseverar. Não sabemos o que vai vir pela frente ainda. Em Timóteo 2, 3, fala que nós vivemos em tempos difíceis. Timóteo 3, 2 Timóteo 3 diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos, aqui nessa versão diz tempos trabalhosos, tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Vamos parar por aqui. Tem muita coisa, os irmãos leem em casa, tem muita coisa ali. Então, mas isso é que nós vemos na sociedade hoje. Cada um buscando seus próprios interesses, as pessoas voltadas para as coisas materiais, cada um buscando ser, não buscando ser, mas o ter sucesso, não é proibido ter sucesso, ter isso, ter aquilo outro, e eles não têm tempo para buscar a Deus. Então, nós vemos a sociedade, uma sociedade incrédula, materialista, frágil e vazia. Vivemos um momento onde tudo é relativo. O que era verdade, agora é mentira. E o que é mentira se tornou verdade. Vivemos uma sociedade de desconstrução, desconstruindo valores, desconstruindo a família, a igreja, relacionamentos, e várias outras coisas que têm acontecido. Por outro lado, o mais triste é que o Evangelho se tornou humanista. O Evangelho antropocêntrico, que o homem está no centro. É tudo para o bem-estar do ser humano. Tu nasceu para ser feliz, o Senhor quer te dar o melhor, Ele vai te dar 3, 4 carros, tu vai ser um dono de uma empresa, tu vai ter isso, não que isso seja proibido, O Senhor dá, mas depois Ele cobra, Como que eu usei aquilo que Ele me deu, E as pessoas vivem dessa forma. Também se tornou o Evangelho, um Evangelho fofinho, um Evangelho que busca meu interesse, que eu sou o centro, a busca da felicidade, o desenvolvimento humano, para que eu seja bem-sucedido. Não que seja errado isso que eu vou dizer aqui, mas as igrejas, diz aqui uma igreja que te pertence, tu te sente pertencido, uma igreja que é família, e a igreja é família mesmo, Uma igreja que é isso, que é aquilo outro, Uma igreja que busca o interesse daquela pessoa, dos homens, das mulheres, não apenas exaltar o nome do Senhor. Então, é um evangelho voltado para o homem. E o evangelho se tornou mais atrativo. Por quê? Porque busca o interesse humano. Agora, quando tu vai pregar o arrependimento é uma ofensa. Deus é amor. Ele nos ama assim como nós somos. E é uma verdade, só que é meia verdade. Mas Ele nos chama ao arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Deus é amor, aceita tudo e a todos. Eu venho como estou a Jesus, mas não permaneço como estou. Esse é o centro do Evangelho. Transformação, nova vida. A vida antiga ficou para trás. Quando eu estou batizando, eu estou confessando a Jesus, eu estou dizendo que agora eu me arrependo, eu entrego minha vida ao Senhor, daqui agora para frente, a palavra diz que eu sou uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Agora as pessoas que pregam o evangelho fofinho, o evangelho humano, eu venho como estou e aos pouquinhos, Deus vai mudando a tua vida, mas não é assim de repente para que a pessoa não ficar meio apavorada, Não é tão radical. Na caminhada pode ser que ele acerte isso, se ele não acertar não tem problema, Não é assim, o evangelho é conforme diz na palavra.
Se não é como diz na palavra, é qualquer outra coisa, menos evangelho. Paulo fala lá em Gálatas, né? Qualquer pessoa que vier com outro evangelho que não seja esse, seja anátema. E tem um pessoal aí que vocês devem conhecer muito bem, que eles te trazem um outro evangelho, eles dão o livro deles, né? E te dão a Bíblia. Então o evangelho é apenas uma isca para te pescar. Todas as heresias têm uma isca. E a isca que eles dão, eles falam do evangelho. Aí depois eles dão aquilo que interessa, né? Agora, quem vive e prega o evangelho do reino é taxado como fundamentalista, atrasado e por aí vai. Esse pessoal é muito fundamentalista, não entende de nada, né? Então, apegado à Escritura de 3, 4 mil anos, né? A sociedade mudou hoje, tudo mudou. Então, a Bíblia tem que ser atualizada, tem que ser uma Bíblia contemporânea, de acordo com as nossas necessidades. A sociedade mudou. Desde Sodoma e Gomorra tem mudado. Eu tive um colega que trabalhou comigo, a gente sentava, eram 4 pessoas, né, no mesmo projeto, às vezes era diferente, mas era junto ali. Ele não era cristão, e ele dizia assim, né, isso 2005, 2006, ele dizia assim, não sei como era no tempo de Sodoma e Gomorra, mas certamente hoje está bem pior. Isso há quase 20 anos atrás, né, ele falou isso. E não conhecia, ele conhecia a história de Sodoma e Gomorra. Ele diz, não sei como era naquela época, mas certamente hoje, se ele fosse dizer hoje, ele ia se apavorar, né? A situação está bem mais difícil. Até os incrédulos veem isso, né? Como é que a igreja não vai ver? E por incrível que pareça, nós temos os chamados teólogos liberais. Como é que começou essa história toda? A partir do século XIX para XX, começou a era do iluminismo, Revolução Francesa, né? Começou mudança, uma mudança drástica. E antes, tudo dependia da fé. E depois, tudo se tornou materialista. É a razão, tudo se tornou voltado para o homem. As coisas mudaram sensivelmente a partir daquela época. Interessante que em 1800 e pouco, na mesma época foi que surgiu as principais heresias que conhecemos por aí, que andam por aí, surgiram todas como co-irmãs nessa mesma época, que se levantaram os hereges, né? Quando surgiu a liberdade, né, do pensamento, né? Agora nós temos que ver pela razão. A fé é coisa ultrapassada. Então, a razão é a ciência. E esqueceram que a ciência, tudo vem de Deus, né? Já se usava a ciência antes. Agora, a ciência ela é investigativa, ela não tem a verdade. O que ela descobre hoje, amanhã, já é diferente. Então, a ciência ela é investigativa. Aí descobriram, entre esses teólogos liberais, que até essa época, 1800 anos, 900, a Bíblia, os originais, que no caso são as cópias, que os originais a gente não tem, né? Que naquela época os escribas copiavam muito e passavam de uma igreja para outra, e muitas coisas foram se perdendo, mas eles iam refazendo as cópias, né? Então, eles não aceitaram, né, que esses originais que tinham escritos, que eram cópias, né, os copistas, eles eram pessoas específicas daquela área, então eles faziam com muita exatidão o trabalho deles, né? Então eles faziam várias cópias, eles sabiam como, eles estavam voltados no contexto grego, lá no Império Romano. E aí acontece que, isso é apenas um spoiler, estou dando aqui, não vou falar tudo hoje sobre isso, né? Aí acontece que esses novos teólogos, eles pegaram outros manuscritos que foram encontrados em outro lugar, lá no Egito, né? Que não eram tão confiáveis, né? Que o pessoal não entendia muito grego naquela época, né? E aí eles pegaram e mais outros escritos encontrados lá no Vaticano, que estavam nas partilheiras, outros manuscritos, que nem os católicos usavam mais, e começaram a basear a palavra ali. Então, eles dizem, né, que, já usando metodologia de uma crítica textual, que se usa para literatura, para história, tudo, né, eles começaram a usar na Bíblia.
Sabe que antigamente, uma coisa simples, as Bíblias todas, eu tinha uma livraria lá em Viamão, e dizia assim, Bíblia Sagrada, de João Ferreira de Almeida. Essa minha aqui não diz, né, porque uma Bíblia de estudo, mas a maioria das Bíblias diz Bíblia Sagrada, não era apenas o título que dizia ali, mas realmente a Bíblia, ela é sagrada, ela é a palavra de Deus, e ela não muda. Será que Deus não preservou a palavra dele no decorrer dos tempos? Então, desde os primeiros séculos, quando foram feitos as primeiras cópias, né, os pais da igreja daquela época já mencionavam o que temos nessa versão aqui hoje, né, e tem o testemunho dos pais da igreja, de outras pessoas que confiavam nessa versão. Aí chegou o século XIX, né, as pessoas viram, não, isso é coisa ultrapassada. Por quê? Eles creem no que a academia diz, a universidade, né, no que a academia diz. E aí eles começam a fazer uma investigação, aplicar crítica textual e dizer, não, não é bem assim, nós temos que mudar, temos que atualizar a palavra de Deus, porque Deus não foi poderoso para manter a escritura dele. Ele disse, a minha palavra permanece para sempre. E aí acontece que, dentro dessa situação toda, né, eles dizem que a Bíblia, para nós, a Bíblia é a palavra de Deus. Todos dizem amém? Amém. Um amém mais forte, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Agora, esses críticos, eles dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Aí já muda muito. Então, tem coisas que eles podem tirar, que eles podem melhorar. Então, essa é uma dificuldade que nós vivemos. Então, diante da dificuldade, podemos fazer duas coisas. Podemos desistir ou podemos continuar a perseguir o nosso objetivo. Então, aquele que continua tem perseverança, tem paciência, tem fé. Ele olha para o Senhor Jesus, como já mencionei, Paulo disse, né? Que não que eu tenha já conseguido, né? Mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então nós temos que prosseguir, olhar para o Senhor Jesus, olhar para a palavra. Ele nos fala através da palavra, né? É importante saber isso. O Espírito Santo testemunha aquilo que está na palavra, o nosso coração. Então, é uma combinação de firmeza, uma combinação de paciência, uma combinação de paciência e esperança. Então, a pessoa que persevera se mantém firme no seu propósito. E qual é o nosso alvo, o nosso propósito? Romanos 8 diz, né? Deus nos chamou para ser uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Agora, para ser semelhante a Jesus, eu tenho que pagar o preço, né? Eu tenho que ser perseverante. Eu tenho que conhecer a palavra, estudar a palavra e guardá-la no meu coração para não pecar contra o Senhor. Amém? Então, a fé e a perseverança andam de mãos dadas. A verdadeira fé que salva, ela nos dá a perseverança para continuar a crer em Jesus sem desistir. A vida cristã tem dificuldades. Nós sabemos. Uns passaram por mais provação, outros menos. Aqueles que não passaram, pode ser que um dia ainda vão passar, né? Porque isso é palavra do Senhor. Aquele que quer andar fielmente, santidade diante do Senhor, vai ser perseguido. Quer queira, quer não queira. Mas uma coisa é certa, lá em Mateus 28, ele disse, nos deu a missão de pregar o Evangelho, e no final, no 20, ele diz assim, e eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Glória a Deus que o Senhor está conosco todos os dias. Não estamos só, somos um povo, somos igreja, e o Senhor está conosco. Então temos tudo para vencer, para ser perseverante, porque a vitória é do Senhor. Amém? Então, por isso, o Senhor nos chama à perseverança. Não chegou 2 horas ainda. Então, nós temos um objetivo, temos uma missão, temos um alvo. Então, como deve ser a nossa caminhada rumo ao prêmio da soberana vocação, que falamos há pouco, né?
que é gloriosa, que é majestosa. Firmes, confiantes, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Então, já falamos, né, que nós precisamos de perseverança, que o que produz a perseverança é a fé que nos leva a perseverar. O que leva esses irmãos lá no Congo, lá na Coreia do Norte, que é o primeiro país de perseguição à igreja? Nesse momento, muitos cristãos estão lá trabalhando nos campos de trabalho forçado, estão na prisão e não podem comunicar o Evangelho. Quando eles comunicam, né, muitos que comunicam, até os da família comunicam. Principalmente as crianças. Quando as crianças vão na escola, os professores dizem, né, ensinam as crianças a descobrir se o pai é cristão ou não. Então, quando os pais se convertem, eles nem falam para as crianças, né? Tem uma história, eu vi há pouco tempo, de um casal, que eles casaram, os dois, jovens, né? E os dois eram cristãos. E nenhum sabia que o outro era cristão. Porque, de repente, pensava que um ia falar e entregar, né? Então eles ficaram cada um na sua, quietos, até que um dia parece que foi ela que descobriu que ele era cristão, né? E aí eles começaram, se revelaram ao outro, né? E ficaram firmes nesse propósito de seguir ao Senhor. Então, o Senhor nos leva a ter perseverança, nos leva a ter fé. Para que a nossa caminhada com perseverança seja bem-sucedida, também temos que tentar com mais firmezas, né, como lemos lá em Hebreus 2, as coisas que temos ouvido, nos agarrar à palavra com mais firmeza, guardá-la em nosso coração. Salmo 119, 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então a palavra tem que estar no nosso coração, ela tem que transformar a nossa vida, ela tem que saltar também para fora, me levar a proclamar o Evangelho, a viver o Evangelho, andar em santidade e buscar e salvar os perdidos. Outro ponto que eu queria falar é que o Senhor, Deus, Ele é relacional. Por isso a igreja precisa ser uma igreja de relacionamentos, de comunhão, andar junto, né? E nós temos aprendido nas igrejas, na casa, que ali é um momento de comunhão, de relacionamento, até de evangelismo, né? É o momento que nós estamos juntos. E isso é importante. A igreja perseguida faz assim, eles não conseguem se reunir como congregação, tem um salão lá, eles se reúnem escondidos, né? No meio da floresta, ali está a igreja. Ali o Senhor se revela a eles. Então a igreja tem que ter relacionamento, não é um momento só de vir no culto domingo, depois só no outro domingo. Isso vai me tornar um religioso, né? Agora, eu tenho que viver em família. Como é que a gente vive em família? Na nossa casa, né? Não tem um filho aqui, outro lá, até tem hoje, né? O esposo que mora lá no interior e a esposa mora aqui em Porto Alegre, né? Isso até tem, mas não é igreja, né? A família tem que estar junto. Nós temos que conviver junto, com alegria, com tristezas, com vitórias. Quando um vence, é toda a família que vence. Então, quando um da igreja vence, todos vencem. Quando um é curado, todos se alegram. Quando um chora, todos choram junto. Isso é família, isso é relacionamento. E isso é o propósito de Deus para nós. Amém? Então, precisamos estar bem fundamentados na palavra e no discipulado, no ensino da palavra. Porque lá em Mateus 28, o Senhor mandou pregar o Evangelho a todas as nações, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinar todas as coisas que Ele ordenou. Então, o discipulado é importante, é ensinar o que Jesus Ele ordenou, que os apóstolos depois transmitiram, né? Então, precisamos discernir o corpo, viver em família. Sabemos que somos um só corpo, que precisamos uns dos outros, nos exortar, nos consolar. Às vezes dói um pouco, né? Mas é importante ouvir o que o irmão tem que falar ao meu coração, né? Eu lembro que quando a gente tinha, os irmãos aqui, a maioria não deve conhecer, as primeiras tentativas de levar a igreja em setores, tinha lá lá na Monteiro, né? E tinha aqui na Ubatuba de Farias, parece, aqui perto do Triângulo. Tinha um setor ali.
Só que acontece, eu ia ali naquele setor, minha casa era aqui no Cristo Redentor, só acontece que os irmãos que iam ali também iam lá na Monteiro, né? E os da Monteiro às vezes também iam ali. Então não resolvia muito, né? E uma vez eu estava ali, um irmão muito amado, né? Eu estava com um problema, com uma situação difícil, né? E me queixando, aí fui falar com esse irmão, falar com ele, esse irmão vai me abençoar, vai orar comigo, até orou depois, né? Mas ele disse, irmão, tu tem que olhar para Jesus, tu está olhando para os problemas, por isso que as coisas são difíceis, os problemas crescem, que nem uma bola de neve, né? Quanto mais tu olha, ela vem atrás de ti, tu vai olhando, tem que olhar para frente, ela fica maior e tu fica mais apavorado. E ele falou isso, né? Tu está olhando para os problemas, tu tem que olhar para Jesus. Na hora eu não gostei, mas eu vim buscar a ajuda desse irmão, ele me deu uma paulada, né? Mas o irmão estava certo, depois o Senhor falou comigo, eu é que estava errado, né? A gente costuma se colocar de vítima, ai, coitadinho de mim, só eu que estou passando por isso, o Senhor não olha para mim, né? E, o outro irmão tem isso, tem aquilo outro, e eu estou passando necessidade aqui, né? O problema é que tu não está confiando no Senhor, tu não está entregando o teu caminho nas mãos dele, tu não está dependendo dele, né? Agora, quando tu olha para Jesus, por maior que seja a dificuldade, elas vão ser pequenininhas, porque teu Deus é grande, Jesus é maior que tudo, e Ele está no controle de tudo, Ele controla todas as coisas, né? E aí o Senhor mudou meu coração com respeito a isso, né? Eu digo mesmo para vocês hoje, não olhe se alguém está passando por alguma dificuldade, com alguma provação, tentação, não olhe para o problema, olhe para o Senhor, entregue nas mãos dEle, descansa nele, que o mais Ele vai fazer. Amém? Amém. Então, o último ponto que eu quero falar aqui, diz assim, precisamos de vigilância e oração. Orar como igreja individualmente, estar atento aos sinais que o Senhor Jesus ensinou nos evangelhos, como eu falei, Mateus 24, Marcos 13 e 21. Então, estar atento, Jesus mandou olhar para os sinais, vigilantes, né? Temos que estar em oração. A oração é importante, a oração individual e também a oração congregacional, oração com a igreja. Eu vi outros dias, né, um dizer de alguém que falou assim, a igreja que não evangeliza, fossiliza. E também a igreja que não ora, ela também, né, meio que fossiliza, né? A igreja que não ora, ela para no tempo. Sim, a igreja que não ora, piora. Tem um dizer do irmão, né, que ele tinha no carro, assim, ora que melhora. Então, a oração é importante, nós vemos a vida de Jesus, o exemplo que ele deu, quando ele estava, antes de ir para o Calvário, ele estava buscando o Senhor e levou 3 discípulos para orar com ele. E Jesus foi lá clamar, se dobrou diante do Senhor, Pai, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice. Isso ele estava vendo o lado humano dele, né? Como nós, ele sentiu na carne. Mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aí ele voltou 3 vezes. Voltou lá e os queridinhos estavam lá no sono profundo, né? Talvez roncando quase. Ô Senhor, já oraste? Vai que rápido. Sim, faz 1 hora que o Senhor está orando. E ele disse assim, se não tiveram coragem nem 1 hora orar comigo, né? E eles estavam lá as 3 vezes, né? Mas o Senhor mesmo assim os amou, teve misericórdia deles, né? Ensinou para eles como orar. Então, a oração é um processo. Nós começamos desde pequeno a ensinar nossos filhos a orar, para quando eles cheguem na idade adulta, eles já saibam que não dependam de nós, eles vão buscar ao Senhor. Então, é importante, eu lembro que, experiência, todos esses anos de conversão, infelizmente é isso, né? A oração é assim, né? Vamos dizer que hoje temos 200 pessoas aqui, 300, né? Mas tu marca uma oração da igreja, aparece 20, 30. Lá em Viamão também, tu marca toda segunda-feira tem oração lá no setor do Tarumã e do Jari toda sexta. Geralmente na oração é 5, 6, né, 7, coisa assim, são poucas pessoas. Mas é importante a oração, nós temos que perseverar, mesmo que vá 2 pessoas, mas vamos lá no encontro de oração. Isso, a oração é uma consequência daquela comunhão que nós temos
no nosso quarto secreto diante do Pai, né? Que buscamos Ele todo dia. Então nós temos que ter uma vida de oração. Temos que andar vigilantes, confiando e dependendo do Senhor. Amém? E já chegando mais na aplicação no final, então como alcançar essa perseverança? Eu vou dizer, resumindo, né? Sendo perseverante, né? Então o segredo da perseverança está aqui. Apocalipse 14, 12. Aí o escritor diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É simples, né? Nós falamos antes, né, do guardar a palavra. Então a perseverança dos santos é guardar os mandamentos de Deus, a palavra do Senhor, e nossos olhos focados para o Senhor Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Que nada nos leve a perder de vista o nosso propósito, que o Senhor tem para nós. Mateus 24, 13 diz assim, né? Aquele que perseverar até quando? Até o fim, esse será salvo. Então, esse é o objetivo do Senhor. Independente da situação, das mudanças da sociedade, tudo tem acontecido, nós temos que perseverar até o fim, guardando a palavra do Senhor, os seus mandamentos e a fé em Jesus. Amém? Bendizemos o teu nome, Senhor Jesus, porque tu és fiel e verdadeiro, porque esse é o teu propósito, Senhor, que guardemos o teu mandamento e a fé no teu amado Filho Jesus. Te rogamos, ó Pai, que tu nos leve a viver uma vida de perseverança a cada dia, não olhando para as dificuldades, para os problemas, para as provocações, Senhor, pelas perseguições, Senhor, mas que possamos olhar somente para Ti, que és autor e consumador da nossa salvação. Que a nossa esperança esteja apenas em Ti, Senhor, pois Tu tens preparado um bom lugar para nós, Senhor. Aguardamos a Tua vinda, Senhor Jesus. Dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nos leva a permanecer fiéis até o dia que Tu vieres nos buscar. Te aguardamos, Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Senhor Jesus. Amém? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. Amém? Estamos despedidos. Uma semana abençoada e uma semana perseverante. Amém?